Existem traições que cortam como lâmina afiada, rápidas e limpas, deixando ferida que você pode ver, tratar, eventualmente cicatrizar. E existem traições que não cortam, mas corroem, lentamente, silenciosamente, como ferrugem consumindo metal de dentro para fora, até que um dia você percebe que a estrutura inteira está comprometida, frágil demais para sustentar peso de mais um dia fingindo que está tudo bem. Minha traição foi do segundo tipo, e o que a tornou particularmente devastadora não foi o homem que perdi, embora esse tenha sido meu marido por 12 anos e pai dos meus 2 filhos. O que me quebrou completamente, o que me fez questionar cada memória, cada momento de intimidade compartilhada, cada segredo sussurrado na escuridão da madrugada, foi quem ele escolheu. Marina, minha melhor amiga desde os 17 anos, a madrinha dos meus filhos, a mulher que segurou minha mão durante ambos os partos, que conhecia meus medos mais profundos, que tinha chaves da minha casa e acesso irrestrito à minha vida. A mulher que, enquanto me abraçava e dizia que tudo ficaria bem, quando meu casamento começou a rachar, estava secretamente construindo o futuro com um homem que eu ainda amava de forma complicada e dolorosa. Tenho 38 anos agora, e são 5 anos desde o dia em que descobri. 5 anos desde que meu mundo explodiu de forma tão espetacular que os pedaços ainda estão espalhados, alguns reimaginados em algo novo, outros permanentemente perdidos. 5 anos desde que tomei a decisão mais difícil da minha vida: desaparecer. Não apenas fisicamente, embora tenha feito isso também, mudando para outra cidade com meus filhos, reconstruindo vida inteira do zero, mas desaparecer emocionalmente, cortando laços com tudo e todos que me conectavam àquela versão de mim que foi destruída tão completamente. Foi sobrevivência, não vingança. Foi reconhecimento de que algumas feridas são profundas demais para curar enquanto você ainda está no ambiente que as causou. Mas destino, aparentemente, tem senso de humor cruel e um cronograma próprio para lições que precisamos aprender. Porque ontem, depois de 5 anos de silêncio cuidadosamente mantido, recebi ligação que nunca esperei receber. Era Marina. Sua voz ao telefone era irreconhecível, quebrada de formas que reconheci intimamente porque foi exatamente como minha própria voz soou quando meu mundo desmoronou. E as palavras que ela disse, entre soluços que mal conseguia controlar, eram ecos perturbadores da minha própria história. Carla, eu sei que não tenho direito de ligar. Sei que te machuquei de formas imperdoáveis. Mas não tenho mais ninguém. Ricardo me deixou. Está com outra mulher. E eu finalmente entendo. Entendo o que fiz com você. E estou tão arrependida. A ironia era tão perfeita que seria cômica se não fosse tão devastadoramente trágica. O homem que deixou sua família por minha melhor amiga tinha agora deixado minha melhor amiga por outra mulher. O ciclo de traição tinha se completado. E a mulher que me traiu estava agora experimentando exatamente a mesma dor que tinha me causado. Justiça poética servida em bandeja de prata. Minha primeira reação, visceral e imediata, foi satisfação. Aquele tipo de satisfação sombria que vem de ver alguém que te machucou finalmente entendendo o que fizeram. Não através de explicações, mas através de experiência direta. Parte de mim, aquela parte ferida que tinha carregado raiva por 5 anos, quis dizer exatamente isso. Bom, agora você sabe. Agora você entende. Espero que doa tanto quanto doeu para mim. E desligar. Deixá-la com sua dor assim como fui deixada com a minha. Mas não desliguei. Fiquei segurando o telefone, ouvindo seus soluços, e algo estranho aconteceu. Através da raiva, através da satisfação pela justiça cósmica, algo mais começou a emergir. Não perdão, exatamente. Não ainda, talvez nunca completamente, mas algo próximo à compreensão. Porque reconheci minha própria dor refletida na dela. Reconheci o desespero de alguém que tinha perdido não apenas relacionamento, mas senso completo de identidade, que estava questionando cada escolha que a levou até aquele ponto. Que estava enfrentando não apenas término, mas o peso esmagador de saber que contribuiu ativamente para destruir outra pessoa da mesma forma que agora estava sendo destruída. E naquele momento, segurando o telefone enquanto mulher que me traiu tão completamente chorava do outro lado da linha, tive que tomar decisão. Deixar que raiva definisse quem eu era permanentemente, ou escolher algo diferente. Algo mais difícil. Algo que não tinha certeza de ser capaz, mas que sabia, profundamente, era a única forma de realmente me libertar.
Onde você está? E ouvi me perguntando, minha voz surpreendentemente firme, considerando o caos emocional dentro de mim. E você está segura? Tem onde ficar? Mas para entender como cheguei a esse ponto, como me tornei pessoa capaz de estender mão para quem me machucou tão profundamente, preciso voltar. Voltar para quem eu era antes da traição, durante a descoberta e através dos 5 anos de reconstrução dolorosa que me transformaram fundamentalmente. Preciso contar a história completa, não apenas o fim onde ofereço compaixão, onde justiça seria mais fácil, mas o meio bagunçado, onde quase me perdi completamente. Conheci Marina quando tinha 17 anos, primeiro dia da faculdade de publicidade. Ela estava sentada sozinha no fundo da sala de aula, caderno já aberto, canetas organizadas por cor. Aquela aura de pessoa que tinha tudo planejado e sob controle. Eu era o oposto. Atrasada, desorganizada, sentando na primeira cadeira disponível que acabou sendo ao lado dela. Nossa amizade começou com ela me emprestando caneta que eu inevitavelmente tinha esquecido, e de alguma forma aquele pequeno gesto se transformou em 21 anos de intimidade que pensei seria eterna. Ela foi minha dama de honra quando casei com Ricardo aos 25. Segurou minha mão durante parto de Helena quando eu tinha 27, e novamente quando Lucas nasceu 2 anos depois. Foi ela quem ficou comigo por 3 noites seguidas, quando Lucas teve pneumonia aos 6 meses e eu estava destruída de medo e exaustão. Foi ela quem organizou festas de aniversário surpresa, quem aparecia com vinho e sorvete quando eu tinha dias ruins, quem me conhecia tão bem que frequentemente terminava minhas frases. Ricardo e eu tínhamos casamento que pensei ser sólido. Não perfeito, casamentos reais nunca são, mas bom. Ele era arquiteto, eu trabalhava com marketing digital de casa para ter flexibilidade com as crianças. Tínhamos rotinas confortáveis, piadas internas, história compartilhada que significava que podíamos comunicar com olhares através de sala cheia de gente. Fazíamos amor regularmente, se não apaixonadamente. Nossas conversas sobre logística de vida familiar eram mais frequentes que conversas profundas sobre sonhos e medos, mas pensei que isso era normal. Pensei que era assim que casamentos maduros funcionavam, menos dramáticos que romance inicial, mas mais estáveis, mais reais. Os problemas começaram sutilmente. Ricardo ficando mais irritado, mais distante, trabalhando até mais tarde com frequência crescente, menos interessado em sexo, menos engajado com as crianças. Quando tentava conversar, ele desviava, dizia que estava estressado com o trabalho, que eu estava imaginando coisas, que tudo estava bem. E eu, querendo acreditar, acreditei. Ou fingi acreditar porque a alternativa era aterrorizante demais para contemplar. Marina era meu suporte durante esse período. Jantares de sexta à noite se tornaram ritual, onde colocávamos as crianças para dormir e abriam garrafas de vinho, e eu desabafava sobre sensação crescente de que estava perdendo meu marido sem entender por quê. Todos os casamentos passam por fases difíceis, ela me assegurava, sua mão cobrindo a minha reconfortantemente. Vocês vão superar isso. Ricardo te ama, sempre amou. Ele está apenas lidando com pressão profissional de forma ruim. Suas palavras eram bálsamo, exatamente o que eu precisava ouvir. E agora, olhando para trás com clareza brutal de retrospecto, entendo que ela sabia exatamente o que dizer porque sabia exatamente o que estava acontecendo. Estava me confortando sobre situação que ela mesma estava criando. A descoberta veio de forma mais mundana possível, sem dramaticidade de encontrá-los juntos ou confronto explosivo. Foi telefone de Ricardo que ele deixou em casa quando foi buscar algo no escritório no sábado. Toque de mensagem. Eu, inocentemente, pensando que podia ser trabalho urgente, olhei. E vi nome dela na tela. Marina. Mensagem que dizia: mal posso esperar por hoje à noite. Te amo tanto. Odeio ter que esconder isso, mas sei que logo poderemos estar juntos abertamente. Meu cérebro não processou inicialmente. Continuei olhando para as palavras como se fossem em língua estrangeira que eu quase entendia, mas não completamente. Marina, minha Marina, te amo. Estar juntos abertamente. As peças se encaixando de forma tão perfeita e tão horrível que náusea subiu violentamente. Abri o histórico de mensagens. Meses. Meses de trocas diárias, às vezes horárias. Declarações de amor. Planejamentos de futuro. Discussões sobre quando e como contar a mim.
referências a encontros que aconteceram em minha própria casa quando eu estava trabalhando no quarto ao lado. Não sei quanto tempo fiquei parada ali, telefone dele nas mãos tremendo, olhando para a evidência irrefutável de que duas pessoas que mais amava no mundo tinham me traído da forma mais íntima possível. Lembro de Lucas chamando do quarto, precisando de algo, e forçar-me a mover, colocar telefone de volta onde estava, ir atender meu filho com um sorriso que era máscara pura. Lembro de passar resto daquele dia em piloto automático, preparando refeições, supervisionando lição de casa, dando banho nas crianças, lendo histórias para dormir. Tudo normal na superfície, enquanto por dentro estava desmoronando átomo por átomo. Quando Ricardo voltou, quando sentou para jantar como se nada estivesse errado, quando beijou meu rosto casualmente, como tinha feito 1000 vezes antes, algo dentro de mim se cristalizou. Não confrontei imediatamente, não porque fosse covarde, mas porque precisava de tempo para processar, para planejar, para entender extensão completa, antes de tomar decisões que mudariam a vida dos meus filhos permanentemente. Passei os 3 dias seguintes em estado dissociado, funcionando externamente enquanto internamente estava catalogando cada mentira, cada momento onde eles deviam ter estado juntos enquanto eu acreditava em histórias inventadas, cada vez que Marina me abraçou e me garantiu que tudo ficaria bem, enquanto ativamente destruía meu casamento. Confrontei Marina primeiro. Não planejei, simplesmente aconteceu. Ela apareceu na minha casa na quinta-feira como costumava fazer, sorrindo, perguntando se eu queria sair para almoçar. E algo dentro de mim quebrou. Há quanto tempo você está fudendo meu marido? E as palavras saíram antes que pudesse filtrar, cruas e duras de formas que nunca falava. Vi quando seu rosto mudou, quando compreensão se instalou, seguida rapidamente por pânico. Ela não negou, pelo menos me poupou disso. Apenas começou a chorar, palavras vindo em torrente atropelada. Eu não quis, não foi planejado. Apenas aconteceu, e então não conseguimos parar. E eu sei que é horrível, mas te amo. Você é minha melhor amiga. E amo ele também, e não sabia como contar e... Interrompi antes que pudesse continuar justificando o injustificável. Sai da minha casa. E nunca, nunca voltes. Minha voz era gelo puro. Você está morta para mim, completamente. Não quero suas desculpas ou explicações. Só quero que desapareças da minha vida. Ela tentou argumentar, suplicar, explicar. Mas já tinha saído, subido as escadas, trancado no meu quarto. Ouvi quando ela finalmente partiu, carro dela saindo da entrada. E então, sozinha, finalmente permiti que represa quebrasse. Chorei com violência que assustou até a mim mesma, soluços tão profundos que doíam fisicamente, como se o corpo estivesse tentando expulsar a dor através de pura força. Chorei pela amizade perdida, pelo casamento destruído, pela ingenuidade de acreditar que pessoas que amava nunca me machucariam dessa forma. Ricardo chegou em casa e imediatamente soube. Não sei se Marina o alertou ou se simplesmente viu em meu rosto. Tentou sentar e conversar como adultos. Disse exatamente o que esperava que dissesse. Não foi planejado. Estava confuso, me amava, mas também amava ela. Não queria machucar ninguém, mas não podia negar sentimentos. Precisávamos pensar nas crianças e ser civilizados sobre isso. Linguagem limpa que tentava tornar traição palatável, gerenciável, racional. Como se amor fosse decisão lógica ao invés de escolha. Como se comprometimento fosse opcional quando algo mais emocionante aparecia. Você quer ficar com ela? E perguntei diretamente, cortando através de seus rodeios. Sim ou não? Ele hesitou, aquela hesitação que revelava tudo. Eu acho que sim. Mas não quero perder você ou as crianças. Podemos fazer isso funcionar de alguma forma? Algum tipo de arranjo onde... Sai, interrompi. Não estava chorando mais. Estava além de lágrimas, em lugar de calma fria que vem de clareza absoluta. Sai da minha casa agora. Você fez sua escolha. Agora vive com ela. O divórcio foi rápido nos termos legais, arrastado emocionalmente. Ricardo não lutou pela guarda. Aceitou visitação a cada 2 semanas e feriados alternados. Dividimos ativos conforme lei mandava. Processamos papeladas. Transformamos 12 anos de casamento em documentos jurídicos frios. E através de tudo isso, ele e Marina esperaram um período respeitável de 3 meses antes de tornar-se relacionamento público, como se timing fizesse diferença, como se esperar tornasse menos obsceno.
Mas o que quebrou foi ver meus filhos chamando Marina de tia Marina, quando ela aparecia nas visitas deles com pai. Ver Helena, com 9 anos, confusa sobre por que não podia mais ver madrinha que amava. Explicar para Lucas, com 7, que papai tinha nova namorada e que por acaso era alguém que conhecíamos muito bem, mas que agora tinha papel diferente em nossas vidas. As crianças, na sua inocência brutal, aceitaram com plasticidade que adultos não têm. Adaptaram-se. Eventualmente começaram a chamar Marina de algo próximo à madrasta, embora nunca oficialmente. E eu, assistindo isso acontecer, sentindo como cada interação deles com ela era traição adicional, mesmo sabendo racionalmente que crianças não tinham culpa e precisavam de relacionamento saudável com o pai e sua nova parceira, estava morrendo por dentro. Foi minha terapeuta, doutora Silvana, que finalmente nomeou o que estava acontecendo. Carla, você está se matando lentamente, mantendo-se neste ambiente. Vejo em sessão após sessão como você está se consumindo com raiva, com dor, com impossibilidade de curar, enquanto é constantemente reexposta ao trauma. Você já considerou mudança radical? Recomeço completo? A ideia era aterrorizante e simultaneamente libertadora. Mudar? Deixar cidade onde tinha passado a vida inteira? Arrancar crianças de suas escolas, amigos, rotinas? Parecia drástico demais, egoísta até. Mas também, quanto mais pensava, mais fazia sentido. Não estava funcionando onde estava. Estava presa em loop de dor que não tinha fim enquanto continuasse vendo Ricardo e Marina construindo vida juntos. Enquanto continuasse tendo que ser civilizada e cooperativa por causa das crianças, enquanto por dentro estava se despedaçando. Levei 3 meses para organizar, mas finalmente fiz. Consegui emprego remoto com empresa em outra cidade, Porto Alegre, a 1.000 quilômetros de distância. Aluguei apartamento pequeno, mas acolhedor. Matriculei as crianças em escola nova. E então, em movimento que Ricardo chamou de sequestro emocional, mas que advogado dele confirmou ser completamente legal, dado que eu tinha guarda principal, mudei. Não desapareci completamente no sentido legal, mantive comunicação para visitações, mas cortei todos os outros laços. Bloqueei Marina em tudo. Bloqueei amigos mútuos que tentaram ser mediadores. Criei vida nova onde ninguém conhecia a minha história, onde podia ser apenas Carla, mãe solteira de 2, profissional competente, mulher reconstruindo identidade do zero. Os primeiros meses foram brutais. Helena reagiu mal à mudança, teve regressão emocional, problemas na escola. Lucas ficou mais quieto, mais retraído. E eu, tentando ser forte para eles enquanto lutava com minha própria adaptação, questionava constantemente se tinha feito a escolha certa ou se tinha apenas fugido de forma espetacular. Mas doutora Silvana, que continuei consultando por videochamada, me lembrava repetidamente: fuga estratégica não é covardia. Às vezes, remover-se de ambiente tóxico é ato de coragem suprema, especialmente quando protege não apenas você, mas seus filhos também. E lentamente, muito lentamente, começamos a curar. Sem constantes lembretes visuais de traição, sem ter que sorrir educadamente para Marina em eventos escolares, sem pressão de manter aparências, pude finalmente processar. Processar não apenas perda de casamento, mas perda de amizade que tinha sido âncora da minha vida adulta. Trabalhar através não apenas de raiva, mas de vergonha profunda de ter sido tão cega, tão ingênua, tão completamente enganada por 2 pessoas que eram supostamente as mais próximas de mim. E através de terapia intensiva, através de grupo de apoio para mulheres divorciadas, através de construção lenta de rede social nova em Porto Alegre, através de investir em mim mesma de formas que tinha negligenciado durante anos de maternidade e casamento, comecei a descobrir quem era Carla, independente de ser esposa de alguém ou melhor amiga de alguém. Descobri que era boa em meu trabalho quando não estava dividida entre vida profissional e gerenciamento de dinâmica doméstica complicada. Consegui promoções, assumi projetos mais desafiadores, descobri que gostava de correr, algo que nunca tinha tentado antes. E treinei para meia maratona que completei 1 ano após a mudança, cruzando linha de chegada com Helena e Lucas gritando torcida. Momento de triunfo pessoal que foi sobre muito mais do que apenas corrida. Comecei a namorar eventualmente, nada sério, mas suficiente para reconectar com sexualidade e desejabilidade que tinha achado que estavam mortas.
Construí amizades novas, baseadas em quem era agora ao invés de quem tinha sido. Pessoas que me conheciam como mulher forte e independente, ao invés de vítima de traição. E as crianças, resilientes de formas que adultos não são, se adaptaram. Helena encontrou grupo de amigas novas, desenvolveu interesse por teatro que floresceu em escola que tinha programa melhor que a anterior. Lucas se juntou a time de futebol, encontrou confiança que não tinha antes. Mantinha um relacionamento com o pai através de visitações regulares, viagens de avião a cada mês ou 2, videochamadas semanais. Ricardo reclamava que não era o mesmo que ver diariamente, que estava perdendo momentos importantes, mas também, percebo agora com perspectiva, nunca lutou realmente por custódia diferente. Pagava pensão conforme determinado, cumpria visitações básicas, mas aceitou minha decisão de mudar com surpreendente falta de resistência real. Talvez porque, no fundo, sabia que tinha perdido o direito moral de exigir mais. Ou talvez simplesmente porque a vida dele com Marina era mais simples, sem a complicação de uma criação compartilhada. 5 anos. 5 anos onde reconstruí vida completamente. Onde chorei oceanos, onde teve dias que mal consegui sair da cama, onde teve momentos onde raiva era tão intensa que assustava a mim mesma. Mas também 5 anos onde aprendi que podia sobreviver sozinha, onde descobri força que não sabia possuir, onde transformei vítima em sobrevivente em eventualmente alguém próspera. Não era mais Carla traída. Era apenas Carla, multidimensional e complexa, com história dolorosa, mas não definida exclusivamente por ela. Então, quando a ligação de Marina veio ontem, quando voz dela quebrada disse palavras que ecoavam minha própria experiência de 5 anos atrás, tive que decidir quem era agora. A Carla de 5 anos atrás teria desligado sem hesitação, talvez com um comentário cruel sobre karma. Mas essa Carla, a que tinha feito trabalho árduo de cura, que tinha aprendido através de terapia intensiva sobre compaixão inclusive para si mesma, que tinha descoberto que carregar raiva era peso que machucava principalmente quem carregava, essa Carla sabia que vingança, por mais satisfatória que parecesse momentaneamente, não traria paz real. Apenas perpetuaria ciclo de dor. Onde você está e está segura? Ine ouvi-me repetir quando ela não respondeu imediatamente através dos soluços. Marina, preciso que respire e me diga onde está. Estou em casa, ela conseguiu dizer. Nossa casa. A casa que era sua. Mas ele foi embora há 3 dias e não responde mensagens, e eu não sei o que fazer. As crianças estão me perguntando onde ele está, e eu não sei o que dizer, e você é a única pessoa que realmente entende, e eu sei que não tenho direito, mas... Você não tem direito. Concordei, e havia firmeza em minha voz, mas não crueldade. Mas também entendo que dor não é competição, e que estar quebrada não escolhe timing conveniente. Você falou com alguém? Terapeuta? Família? Não tenho mais ninguém, ela admitiu, e havia verdade devastadora nisso. Marina tinha alienado muitas amizades quando começou o caso com Ricardo, incluindo várias mulheres do nosso círculo social que me eram leais e cortaram contato com ela. Família dela era distante, relacionamento complicado que nunca tinha sido suporte real. E não posso ligar para minhas amigas antigas porque todas me julgam pelo que fiz a você e... Com razão, interrompi. Elas deveriam julgar. Foi escolha horrível que machucou muita gente. Mas Marina, ouve. Vou te dar número de terapeuta. Boa, especializada em trauma relacional. Você precisa de ajuda profissional, não de amiga que você traiu há 5 anos que está atendendo ligação por... Honestamente, não sei exatamente por quê. Por que você está sendo gentil comigo? Ela perguntou, e havia genuína confusão em sua voz. Eu destruí sua vida. Por que não está me dizendo que mereci? Porque eu mereci, Carla. Entendo isso agora. Completamente. Era a pergunta que eu mesma estava fazendo. Por que estava sendo gentil? Doutora Silvana diria que era crescimento, que era evidência de cura, que era escolha consciente de não deixar ações de outras pessoas ditarem minha humanidade. Mas honestamente, naquele momento não era tão nobre quanto isso. Era simplesmente reconhecimento de que a mulher do outro lado da linha era humana, falível, quebrada da mesma forma que eu tinha sido quebrada. E que retribuir dor com dor não consertaria nada, apenas criaria mais caos em mundo que já tinha demais. Porque aprendi, da forma mais difícil possível, que carregar ódio é como beber veneno esperando que outra pessoa morra. Respondi finalmente.
E porque você estar sofrendo não me faz sentir melhor. Não desfaz o que aconteceu. Apenas adiciona mais sofrimento ao mundo. Então sim, você merece enfrentar consequências das suas ações. Mas isso não significa que tenho que ser cruel quando você está claramente em crise. Houve silêncio do outro lado, apenas respiração irregular dela tentando controlar soluços. Eu sinto tanto, ela disse finalmente, voz pequena e quebrada. Sei que palavras não significam nada agora, mas carrego culpa disso todos os dias. Cada vez que via suas crianças, que lembrava de como éramos próximas, de tudo que destruí por ser egoísta e fraca e... Não há desculpa. Nenhuma. Não, concordei. Não há. E perdão não é algo que posso oferecer em ligação telefônica, ou talvez nunca. Mas posso oferecer isso, informação de terapeuta que me ajudou tremendamente. E sugestão de que você use próximos dias para cuidar de si mesma, ter conversas difíceis necessárias e começar a processar não apenas término atual, mas escolhas que levaram até aqui. Porque se há algo que aprendi é que não podemos curar feridas que não examinamos honestamente. Dei o número de doutora Silvana, que tinha mencionado em sessão recente que estava aceitando novos clientes. Disse que mencionasse meu nome se ligasse, que doutora Silvana saberia contexto completo e poderia ajudar. E então, antes de desligar, adicionei: Marina, uma última coisa. O que Ricardo fez com você, deixando por outra pessoa, é horrível. Mas também é padrão. Pessoas que traem não param de trair só porque conseguiram o que queriam. Elas repetem comportamento porque é quem são fundamentalmente. Então, enquanto processa isso, considere que talvez a tragédia maior não seja perder ele, mas os anos que desperdiçou com alguém que demonstrou que não tem capacidade para a lealdade real. Desliguei antes que pudesse responder, mãos tremendo levemente de adrenalina do que tinha acabado de fazer. Imediatamente liguei para a doutora Silvana, deixei mensagem explicando a situação e dando permissão para que aceitasse Marina como cliente se ela ligasse, mencionando que seria terapeuticamente complexo, mas que confiava em sua capacidade de navegar isso. Então sentei no silêncio do meu apartamento em Porto Alegre, cidade que tinha se tornado lar verdadeiro durante esses 5 anos, e permiti-me processar tempestade de emoções que conversa tinha desencadeado. Não era simples. Não era satisfação pura de ver Karma em ação, embora essa satisfação existisse, não vou mentir. Mas era também desconforto de ter quebrado paredes cuidadosamente construídas, de ter permitido que dor do passado ressurgisse, mesmo momentaneamente. Era reconhecimento de que cura não é linear, que podemos estar reconstruídos e ainda sentir rachaduras quando pressão certa é aplicada. Era questionamento de se tinha feito coisa certa sendo gentil ou se estava sendo tola novamente, permitindo que pessoa que me machucou acessasse minha bondade. Mas também, e talvez mais importante, era reconhecimento de que tinha escolha na forma como respondia. 5 anos atrás, não tinha escolha sobre traição, sobre dor, sobre desmoronamento do meu mundo. Isso foi feito a mim, decisões de outras pessoas que impactaram minha vida sem meu consentimento. Mas ontem, com aquela ligação, tive escolha completa. Podia responder com crueldade ou compaixão, com vingança ou graça, com fechamento ou abertura para a complexidade da experiência humana. E escolhi, conscientemente, responder de forma que refletia quem tinha me tornado ao invés de quem a traição tinha tentado fazer de mim. Helena chegou em casa da escola pouco depois, agora com 14 anos, toda adolescente angular e intensidade emocional, falando rapidamente sobre drama com amigas e prova de matemática que foi mais difícil do que esperava. Observei-a, essa jovem que sobreviveu, mudança, divórcio, reconstrução de vida familiar, e me vi nela. A resiliência, a capacidade de se adaptar, o otimismo fundamental que continuava apesar de experiências difíceis. Lucas chegou meia hora depois, 12 agora, mais quieto, mas com intensidade própria, imediatamente indo para quarto jogar videogame, forma dele de descomprimir após dia na escola. Meus filhos, os que peguei e trouxe para a vida nova, arrancando-os de tudo conhecido porque precisava sobreviver e porque, no processo, estava também ensinando que às vezes recomeço é necessário e possível. Preparei jantar enquanto processava, movimentos automáticos de cozinhar permitindo que mente vagasse. Ricardo, Marina. O triângulo que tinha sido minha vida por período tão doloroso. E agora esse círculo estranho completado, com Ricardo aparentemente repetindo o padrão,
deixando Marina por outra mulher, da mesma forma que tinha me deixado por ela. Havia algo quase matemático na simetria, na forma como o comportamento destrutivo se replicava. Doutora Silvana sempre dizia que pessoas raramente mudavam fundamentalmente sem trabalho intenso de autorreflexão. Ricardo claramente não tinha feito esse trabalho. Tinha simplesmente movido de relacionamento para relacionamento, provavelmente repetindo mesmos padrões, mesmas justificativas, mesma incapacidade de comprometimento real quando algo mais emocionante aparecia. Jantamos juntos, ritual que tinha cultivado cuidadosamente durante esses 5 anos. Tempo sem telas, apenas conversando sobre nossos dias, conectando de formas simples, mas importantes. Helena reclamou sobre professora de história que ela achava injusta. Lucas compartilhou animadamente sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo. E eu, ouvindo-os, sentindo o peso e privilégio da maternidade solo, gratidão profunda de ter essas pessoas pequenas que me ancoravam, que me davam propósito nos dias mais difíceis, que me lembravam constantemente de que reconstrução não era apenas possível, mas essencial. Depois do jantar, depois de supervisionar lição de casa e rotina noturna, sentei com xícara de chá e finalmente liguei para minha própria terapeuta. Sessão de emergência que ela sempre disse que podia solicitar quando necessário. Doutora Silvana atendeu mesmo sendo quase 9 da noite. Voz dela tão familiar e reconfortante como tinha sido através de tantas crises. Marina ligou, comecei sem preâmbulo. Ricardo a deixou. E ela estava quebrada, exatamente como eu estava 5 anos atrás. E eu não desejei isso a ela, doutora Silvana. Pensei que desejaria, mas quando escutei sua dor real, tudo o que senti foi compreensão complicada. E o que você fez? E ela perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade profissional. Dei seu número. Disse que você poderia ajudá-la. E fui gentil. Não fui amiga, não perdoei, mas fui humana. E agora estou questionando se foi força ou fraqueza. Se foi crescimento ou apenas repetir padrão de ser tola para pessoas que me machucaram. Carla, doutora Silvana disse. E havia firmeza gentil em sua voz que conhecia bem. Escuta você mesma. Fui humana. Isso não é fraqueza. Isso é literalmente o oposto. Você teve a oportunidade perfeita para a vingança, para a crueldade justificada e escolheu humanidade ao invés disso. Isso é força extraordinária. Não faz de você tola. Faz de você alguém que fez trabalho real de cura. Mas parte de mim ainda está com raiva, admiti. Parte de mim ainda quer que ela sofra. Claro que sim, ela concordou. Cura não é apagar emoções válidas. É aprender a conter multiplicidade de sentimentos simultaneamente. Você pode estar com raiva do que ela fez e ainda ter compaixão pelo sofrimento humano dela. Essas coisas coexistem. E o fato de que você escolheu agir a partir de compaixão ao invés de raiva não invalida a raiva. Apenas significa que decidiu não deixar a raiva definir suas ações. Conversamos por quase 1 hora, dissecando complexidades da ligação, explorando o que significava para minha jornada de cura, processando a ansiedade sobre ter quebrado 5 anos de nenhum contato. E quando finalmente desliguei, senti algo próximo à paz. Não certeza de que tinha feito coisa perfeita, mas confiança de que tinha feito coisa certa para quem era agora. E talvez isso era tudo que qualquer um podia fazer. Navegar momentos impossíveis de forma mais alinhada com quem aspira a ser, ao invés de quem dor poderia transformá-los em ser. Deitei naquela noite pensando em ciclos. Como traição gera traição, como dor se replica através de gerações e relacionamentos, se não conscientemente quebrada. Como Ricardo, ao trair-me, criou situação onde eventualmente trairia Marina, porque padrão não tinha sido endereçado, apenas transferido para novo alvo. Como Marina, ao me trair, tinha se colocado em posição de experimentar exatamente mesma traição. Karma que era tanto justiça quanto tragédia. E como eu, ao escolher quebrar ciclo ao invés de perpetuá-lo, tinha talvez feito pequena diferença em grande esquema de sofrimento humano. Mas história não termina ali, com ligação e escolha de compaixão. Porque vida, conforme aprendi dolorosamente, não é narrativa limpa com começo, meio e fim arrumado. É bagunça constante de começos sobrepostos e finais que não são realmente finais e meios que parecem durar para sempre. E nas semanas seguintes, àquela ligação, tive que enfrentar consequências de ter reaberto porta que tinha cuidadosamente fechado. Marina começou terapia com doutora Silvana,
Conforme soube em nossa próxima sessão, onde minha terapeuta, respeitando confidencialidade, mas reconhecendo complexidade da situação, mencionou apenas que Marina tinha entrado em contato e estava trabalhando em questões relevantes. Não falamos diretamente por 2 semanas, mas então recebi uma mensagem dela, breve. Obrigada por ontem. Por não ser cruel quando poderia. Estou tentando entender tudo o que fiz, não apenas recentemente, mas há 5 anos. Não espero perdão, mas queria que soubesse que estou trabalhando em ser melhor. Não respondi imediatamente. Passei dia pensando se deveria responder, o que diria, se manter comunicação mesmo mínima era saudável ou arriscado. Consultei doutora Silvana novamente, que observou que não havia resposta certa, apenas diferentes caminhos com diferentes consequências, e que precisava decidir baseada em meu próprio senso de limites saudáveis. Eventualmente respondi, simples, foco em sua cura é o que precisa agora. Sem expectativas sobre nós ou nosso passado. Apenas trabalho de ser pessoa que quer ser. Foi início de algo estranho e indefinível. Não amizade, certamente não. Mas talvez... Reconhecimento mútuo? Marina me testava ocasionalmente com atualizações de sua terapia, não pedindo validação, mas apenas compartilhando como compartilharia com testemunha de sua jornada. Falou sobre reconhecer padrões de comportamento que existiam muito antes de Ricardo, tendência de buscar validação através de atenção masculina, incapacidade de estar sozinha que a fazia pular de relacionamento para relacionamento, incluindo para meu casamento quando estava emocionalmente vulnerável. Doutora Silvana me fez ver que destruir seu casamento não foi ato isolado. Ela escreveu em texto particularmente longo, 2 semanas após iniciar terapia. Foi culminação de anos de não fazer trabalho de entender por que buscava amor de formas destrutivas. E Ricardo representava segurança, família pronta, solução para minha própria ansiedade sobre o futuro. Não estou justificando. Estou apenas finalmente entendendo que foi mais sobre minhas próprias questões do que sobre ele ou você. E isso, de alguma forma, faz pior, porque significou que destruí algo precioso para você, por razões que eram totalmente sobre mim. Li suas palavras com emoções complexas. Parte de mim apreciava a honestidade e trabalho claro que estava fazendo. Parte de mim ainda resistia a qualquer narrativa que humanizava suas escolhas, querendo mantê-la como vilã unidimensional, porque era mais simples assim. Respondi cuidadosamente, aprecio que está fazendo o trabalho. Mas entender não é equivalente à reparação. Você não pode desfazer dano, pode apenas viver diferente daqui para frente. E isso tem que ser suficiente porque não há outro caminho. As crianças eventualmente souberam que tinha tido contato com Marina. Helena perguntou diretamente um dia. Papai disse que tia Marina ligou para você. Isso é estranho, não? Vocês não falam há tipo anos, tia Marina. O título tinha persistido apesar de tudo, complicado por anos de história que precediam traição. É complicado, respondi honestamente, sentando ao lado dela na cama. Ela estava passando por um momento difícil e ligou porque éramos... É difícil explicar, mas sim, conversamos brevemente. Não significa que somos amigas novamente. Apenas significa que mesmo quando pessoas nos machucam, ainda podemos escolher responder com humanidade básica. Helena processou isso com seriedade, que às vezes esquecia que ela tinha. Ela machucou você muito, não foi? Tipo, tão ruim quanto o papai. Talvez pior, porque era sua melhor amiga. Sim, confirmei, não suavizando verdade. Machucou tremendamente. E não há desculpa para o que ela fez. Mas também aprendi que carregar ódio é peso que machuca principalmente quem carrega. Então não perdoei necessariamente, mas estou tentando não deixar o que aconteceu definir quem sou permanentemente. Você é forte, Helena disse simplesmente, abraçando-me. Mais forte que eu seria. Lucas teve reação diferente quando mencionei casualmente. Ela é má. Ele declarou com certeza absoluta de criança de 12 anos. E papai também. Eles fizeram coisa ruim e você não tem que ser gentil com eles. Você está certo que fizeram coisa ruim, concordei. Muito ruim, e gentileza não é obrigação. Mas também não preciso ser cruel. Há espaço entre esses extremos onde posso proteger meu coração, mas não adicionar mais dor ao mundo. Não tinha certeza se eles entendiam completamente, mas plantava sementes de compreensão sobre nuance moral, sobre como o mundo raramente é preto e branco, como gostaríamos que fosse. E essas conversas, por mais difíceis, eram também oportunidades de ensinar resiliência,
perdão complexo e capacidade de manter humanidade mesmo quando tratados desumanamente. Meses passaram. Marina continuava em terapia, suas mensagens ocasionais me mantendo vagamente informada sobre seu progresso. Ricardo aparentemente tinha se mudado com nova namorada, relação que tinha começado antes de terminar com Marina oficialmente, repetindo o padrão exato mais uma vez. Meus filhos continuavam visitando-o regularmente. E nessas visitas ocasionalmente viam Marina. Embora o relacionamento deles com ela tivesse ficado naturalmente mais distante conforme ela não era mais presença constante como quando vivia com Ricardo. E eu continuava construindo minha vida. Conheci alguém, homem chamado André, professor de literatura na universidade local, que tinha complexidade emocional e maturidade que Ricardo nunca teve. Começamos devagar, muito devagar, porque eu era cautelosa de formas que não era antes da traição. Mas havia gentileza nele, e paciência com minha bagagem, e interesse genuíno não apenas em mim, mas em meus filhos também. Não estava pronta para mais que namoro casual, e ele respeitava isso sem pressão. Foi André quem, 6 meses após ligação inicial de Marina, sugeriu algo que eu tinha evitado considerar. Você já pensou em realmente conversar com ela? Cara a cara? Não para retomar a amizade, mas para, não sei, encerramento? Parece que há conversa não terminada entre vocês e talvez isso esteja mantendo você presa de forma que não reconhece completamente. A ideia me enchia de pavor. 5 anos de distância física eram proteção que tinha cuidadosamente mantido. Mas também ele tinha ponto. Havia coisas não ditas, perguntas não feitas, entendimento não alcançado que talvez só pudesse acontecer face a face. Levei a questão para a doutora Silvana, que disse exatamente o que esperava. Só você pode decidir se está pronta para isso. Mas se decidir fazer, precisamos preparar cuidadosamente, estabelecer limites claros e ter plano para autocuidado depois, porque será emocionalmente intenso. Passei semanas ponderando. E então, em momento de coragem ou loucura, enviei mensagem para Marina. Você ainda está em terapia e trabalhando em suas questões? Resposta veio rapidamente. Sim, sério sobre isso. Melhor decisão que já tomei. Respirei fundo e digitei novamente. Estarei nessa cidade mês que vem para a conferência de trabalho. Se você quiser, podemos nos encontrar para conversar. Realmente conversar. Sem promessa de onde isso leva, mas talvez necessário para ambas. A resposta dela foi imediata. Sim, por favor. Quando e onde você quiser. Obrigada por considerar isso. Disse às crianças que estaria viajando para trabalho, mas não mencionei encontro planejado. Contei a André que me ofereceu ir junto para suporte moral, mas respeitou quando disse que precisava fazer sozinha. Planejei meticulosamente com doutora Silvana, incluindo sessão agendada para logo após encontro para processar o que quer que acontecesse. Encontro foi marcado para café neutro, público o suficiente para segurança, mas quieto o suficiente para conversas privadas. Cheguei 15 minutos adiantada, precisando tempo para me centrar, para lembrar que era diferente agora, mais forte, não mais a Carla devastada de 5 anos atrás. Marina chegou exatamente na hora, e quando a vi pela primeira vez em 5 anos, foi choque duplo. Ela estava fisicamente envelhecida de formas que 5 anos não deveriam causar. Mas também havia algo mais leve nela, menos da tensão performática que sempre carregara. Sentamos em silêncio inicial, constrangido, ambas sem saber como começar conversa que estava anos atrasada. Finalmente foi ela quem falou. Você está bem? Diferente? Mais? Centrada? Ou algo assim? 5 anos de terapia intensiva e reconstrução completa de vida tendem a fazer isso. Respondi sem rancor, mas com honestidade direta. E você está... parece cansada. Estou, ela admitiu. Física e emocionalmente, mas também fazendo trabalho real pela primeira vez na vida. Doutora Silvana tem sido... Ela não deixa passar nada. Me força a olhar para coisas que evitei por décadas. Conversamos superficialmente por alguns minutos, atualizando sobre trabalhos, sobre as coisas do dia a dia. E então, porque não tinha vindo para a conversa superficial, fui direta. Por quê? Isso é o que nunca entendi. Por que Ricardo, especificamente? De todas as pessoas, por que escolheu o homem que sabia que destruiria não apenas meu casamento, mas nossa amizade? Marina olhou para a xícara de café que não estava bebendo, reunindo palavras. Porque foi fácil. Você e Ricardo estavam tendo problemas.
Eu estava solitária e insegura sobre meu próprio futuro, e ele estava lá e prestava atenção e me fazia sentir especial. E convenci a mim mesma de que não estava machucando você porque já estava machucada, que estava apenas, não sei, preenchendo o vácuo que já existia. É lógica retorcida e egoísta, eu sei, mas era como racionalizava na época. E nunca questionou se talvez estávamos tendo problemas porque ele estava emocionalmente investindo em você ao invés de em mim? Ela fechou os olhos, dor evidente. Agora sim. Na época não quis pensar sobre isso, porque exigiria admitir que estava ativamente destruindo algo em vez de apenas encontrando amor em lugar. Complicado. Doutora Silvana me fez ver que grande parte do meu padrão é criar narrativas onde sou vítima, ou simplesmente sortuda ao invés de reconhecer agência nas escolhas ruins que faço. E com Ricardo, narrativa era que destino nos juntou, que amor verdadeiro conquista tudo, que vocês já estavam acabados de qualquer forma. Mentiras convenientes. E agora que Ricardo fez a você exatamente o que fez a mim? Agora entendo visceralmente o que causei, ela disse, lágrimas começando a cair. Não intelectualmente, que já entendia mesmo antes, porque não sou completamente sem empatia, mas no nível de dor física que é ser descartada por alguém que jurou te amar. E juro, Carla, se pudesse voltar e desfazer, faria. Não apenas pelo que perdi, embora tenha perdido minha melhor amiga e anos de paz interior, mas pelo que fiz a você. E sim, sei que isso soa vazio e tarde demais, mas é verdade. Observei suas lágrimas sem oferecer conforto, não porque fosse cruel, mas porque havia verdades que precisavam ser ditas sem suavização. Sabe o que mais me machucou? Não foi apenas a traição. Foi que enquanto eu estava lutando, enquanto estava no meu pior momento, você estava usando o conhecimento íntimo que tinha de mim para me confortar de forma que mantivesse ignorante, enquanto ativamente piorava a situação. Cada conversa onde chorei no seu ombro sobre meu casamento caindo, você sabia exatamente por que estava caindo, porque era parte do problema. Isso é nível de traição que vai além de apenas assunto. Eu sei, ela sussurrou. E não há desculpa. Só há reconhecimento de que fui covarde e cruel e escolhi conforto momentâneo sobre integridade. E vivo com isso. Todos os dias. Não como punição que procuro, mas como consequência natural de quem fui. Conversamos por 2 horas. Não foram 2 horas curativas onde tudo se resolveu e abraçamos chorando. Foram 2 horas difíceis, dolorosas, onde finalmente palavras não ditas por 5 anos foram expressadas. Onde ela assumiu responsabilidade sem justificativas, mas também compartilhou o contexto que ajudou-me a entender, mesmo não desculpando. Onde eu expressei dor completa que tinha carregado, não para fazê-la sentir pior, mas porque merecia ouvir impacto real de suas ações. No final, quando nos levantamos para ir, ficamos frente a frente com distância física pequena, mas abismo emocional que talvez nunca seria completamente atravessado. O que agora? Ela perguntou. Você consegue imaginar algum tipo de relacionamento entre nós eventualmente? Pensei honestamente sobre isso. Não sei. Não somos mais as pessoas que éramos. E não sei se nova amizade é possível sobre ruínas do que foi destruído. Mas posso dizer isso. Não te odeio mais. E desejo que cure e encontre paz. E talvez, com o tempo, possa haver espaço para algo. Não amizade como era, mas talvez reconhecimento mútuo de humanidade compartilhada. É mais do que mereço, ela disse. E vou aceitar isso com gratidão. Nos despedimos sem abraçar, mas também sem hostilidade. E quando entrei no táxi para a volta ao hotel, senti algo que não esperava. Leveza. Como se ao finalmente ter aquela conversa, ao expressar completamente e ouvir perspectiva dela mesmo sendo dolorosa, peso que tinha carregado sem perceber completamente tinha sido suavizado. Sessão com doutora Silvana naquela noite foi intensa, processando tudo o que tinha sido dito, explorando reações emocionais, checando meu bem-estar. Como você se sente? Ela perguntou. Não como acha que deveria se sentir, mas realmente. Estranhamente bem, admiti. Cansada, emocionalmente exausta, mas também aliviada? Como se capítulo finalmente pudesse fechar mesmo, se não da forma dramática que imaginei. Sem grande reconciliação, mas também sem ódio sustentado. Apenas encerramento. E isso é suficiente? Ela pressionou gentilmente. Tem que ser, respondi.
Porque não há versão desta história onde tudo se conserta magicamente. Há apenas versão onde ambas seguimos, carregando cicatrizes, mas não mais sangrando ativamente. E talvez isso é vitória suficiente. Voltei para Porto Alegre. Para meus filhos, para André, para minha vida reconstruída, sentindo como se tivesse finalmente fechado porta que tinha estado entreaberta por 5 anos. Marina e eu trocamos mensagens ocasionais depois disso, atualizações superficiais sobre nossas vidas, mas sem profundidade de amizade anterior. Era cordialidade, talvez eventualmente caminho para algo mais, mas sem pressão ou expectativa. Então, o universo, com seu timing irônico característico, me entregou situação que testaria completamente até onde minha recém-encontrada compaixão realmente se estendia. Helena veio até mim 3 meses após meu encontro com Marina, expressão séria que imediatamente me alertou de que algo importante estava vindo. Mãe, preciso te contar algo sobre papai e tia Marina. Meu estômago se apertou, velhos medos ressurgindo. O quê? Tia Marina está doente. Tipo, realmente doente. Câncer. E papai, ele não está ajudando. Disse que não é problema dele mais porque não estão juntos. E eu não sei o que fazer porque ela sempre foi legal comigo, mesmo depois de tudo. E parece errado apenas ignorar que ela está doente. O chão pareceu se mover sob meus pés. Marina tinha câncer. E Ricardo, previsível até o fim, estava abandonando-a no momento de maior necessidade, assim como tinha abandonado compromissos anteriores quando ficaram difíceis. E minha filha de 14 anos estava vindo até mim com isso porque... Por quê? Esperava que eu fizesse algo? Tinha alguma expectativa de que tia Marina, que tinha destruído nossa família, merecia ajuda? Quão doente? Perguntei, forçando voz a permanecer calma. Não sei detalhes exatos, mas ela está fazendo quimioterapia. E está sozinha porque a família dela é distante e você sabe que ela não tem muitos amigos reais após tudo o que aconteceu. Fiquei sentada processando por um momento longo enquanto Helena me observava, claramente tentando avaliar minha reação. O que você acha que devemos fazer? Perguntei finalmente, virando questão de volta para ela. Eu não sei, ela admitiu. Parte de mim acha que não é nosso problema. Ela fez coisas ruins e agora está enfrentando consequências, e talvez isso é apenas karma ou algo assim. Mas outra parte lembra de quando era pequena, e ela era sempre gentil comigo, e parece errado apenas deixar alguém sofrer sozinho, não importa o que fizeram. Minha filha, com sua moralidade em desenvolvimento e empatia natural, estava articulando exatamente o dilema que eu mesma estava sentindo. Você quer visitá-la? Perguntei. Durante a próxima visita ao seu pai? Talvez, ela disse incertamente. Mas também não quero te machucar fazendo isso. Sei que o que ela fez foi horrível, e você tem direito de estar com raiva para sempre se quiser. Puxei Helena para abraço, essa jovem que estava navegando complexidades morais que muitos adultos lutavam para entender. Escuta, disse suavemente, o que ela fez foi horrível, mas isso não significa que merece sofrer sozinha através de câncer. Se você quer visitá-la, fazer companhia, isso não é traição a mim. É você sendo pessoa compassiva. E nunca vou te punir por escolher gentileza. Você está brava que estou preocupada com ela? Helena perguntou, voz pequena. Não, respondi honestamente. Estou orgulhosa, porque seria mais fácil para você simplesmente escrever ela como má e seguir em frente. Mas você está escolhendo ver complexidade, ver que pessoas podem fazer coisas terríveis e ainda serem dignas de compaixão básica quando estão vulneráveis. Isso é maturidade que muitos adultos nunca alcançam. Mas depois que Helena foi para a cama, sentei no escuro do meu apartamento e confrontei verdade que estava evitando. Não podia deixar isso apenas para minha filha adolescente carregar. Se Marina estava realmente doente e sozinha, se estava enfrentando câncer sem sistema de suporte, então havia a escolha que precisava fazer. Não por Marina, mas por quem eu era, por pessoa que tinha passado 5 anos me tornando. Alguém que escolhia compaixão sobre vingança, humanidade sobre ódio, mesmo quando era difícil. Especialmente quando era difícil. Mandei uma mensagem para Marina pela primeira vez em semanas, direta. Helena me contou sobre o diagnóstico. Como você está? E que tipo de suporte você tem? Resposta não veio por horas, e quando veio, era breve. Estágio 2, tratável, mas não fácil. E para ser honesta, não tenho muito suporte. Família distante não física ou emocionalmente.
amigos escassos após queimar pontes. E Ricardo deixou claro que casamento em saúde e na doença não se aplica quando não estamos mais casados. Mas estou lidando. Tenho que lidar. Lia suas palavras e sentia guerra dentro de mim. Parte que ainda carregava mágoa queria dizer: bom, agora sabe como é estar sozinha quando mais precisa de alguém. Mas parte maior, parte que tinha crescido através de dor, ao invés de ser diminuída por ela, sabia que aquela resposta apenas perpetuaria ciclo de sofrimento. E percebi que esse era teste final, não para Marina, mas para mim mesma. Podia falar sobre compaixão e crescimento, mas realmente acreditava quando custava algo pessoal? Quando exigia não apenas palavras gentis, mas ação real? Tomei respiração profunda e respondi de volta. Ninguém deveria enfrentar isso sozinho. Estou em Porto Alegre, então não posso estar fisicamente presente regularmente. Mas posso fazer algumas coisas. Posso coordenar ajuda prática como entrega de comida nos dias ruins de químio. Posso conectar você com grupo de suporte online para pacientes de câncer. E posso, se quiser e se for útil, estar disponível para conversar, não como melhor amiga que éramos, mas como alguém que entende solidão e que não quer ver outra pessoa sofrer desnecessariamente. Não importa a nossa história. Dessa vez a resposta veio imediatamente. Por que você faria isso? Após tudo? Porque carregar ódio não me serve mais. E porque percebi que a verdadeira vitória não está em te ver sofrer. Está em ser capaz de estender mão mesmo quando você não a merece necessariamente. Está em escolher tipo de pessoa que quero ser sobre tipo de justiça que parte ferida de mim ainda busca. E assim começou a fase mais improvável da nossa história. Não reconciliação completa. Não retorno à amizade anterior, mas algo novo e indefinível. Coordenei com organizações locais lá, para que entregassem refeições após suas sessões de quimioterapia. Conectei ela com um grupo online de mulheres, passando por tratamento similar, onde encontrou comunidade e suporte. E sim, estava disponível para conversas ocasionais, onde ela compartilhava medos sobre tratamento, sobre enfrentar mortalidade, sobre arrependimentos que carregava. Foram conversas estranhas, carregadas com peso de história, mas também com vulnerabilidade nua de alguém enfrentando doença potencialmente fatal. E através delas, algo inesperado aconteceu. Comecei a ver Marina não apenas como mulher que me traiu, mas como humana completa e falha que tinha feito escolhas terríveis, mas que também estava capaz de crescimento, de arrependimento genuíno, de transformação quando finalmente forçada a confrontar consequências de suas ações. Helena visitou Marina durante uma de suas visitas ao pai, vindo de volta visivelmente abalada. Ela está tão magra, minha filha relatou, olhos cheios de lágrimas. E parece tão cansada, e papai não liga para ela nem uma vez, não pergunta como está. Como ele pode ser tão frio? Era pergunta que não tinha resposta boa. Seu pai tem problemas próprios com compromisso e empatia que ele precisa resolver. Disse cuidadosamente, nunca querendo destruir a imagem dele completamente, mas também não mentindo sobre suas falhas. E às vezes pessoas que causam dor acabam sendo incapazes de estar presentes quando outros sofrem porque as lembra de suas próprias falhas. Não é desculpa, mas é explicação. Você é melhor pessoa que ele, Helena declarou com certeza de adolescente. E que tia Marina também, porque você foi machucada pior que qualquer um e ainda está ajudando. Não é sobre ser melhor, corrigi gentilmente. É sobre escolher como responder quando vida nos dá a oportunidade de ser cruel, justificadamente, ou compassivos, desafiadoramente. Eu escolho compaixão não porque sou superior, mas porque aprendi que é a única forma de realmente viver em paz comigo mesma. Tratamento de Marina durou 8 meses. 8 meses onde estive presente de forma limitada, mas real. Onde nossa comunicação nunca voltou à profundidade de amizade anterior, mas também não era hostilidade congelada de anos após traição. Era algo intermediário, algo que não tinha nome limpo, mas que funcionava para onde estávamos. E quando ela finalmente recebeu notícia de que estava em remissão, de que tratamento tinha sido sucesso, suas primeiras palavras para mim foram: obrigada por me mostrar que perdão não é fraqueza. Por me ensinar que compaixão pode existir sem absolvição completa. Por me deixar testemunhar o que graça real parece. Não fiz por você, respondi honestamente. Fiz por mim, porque escolher ódio estaria me destruindo mais do que estaria te punindo. Mas fico feliz que serviu para ambas.
Estamos agora, 2 anos após descoberta do câncer de Marina, 3 anos após ligação inicial dela quando Ricardo a deixou, 7 anos após traição original que explodiu minha vida. Marina está saudável, construindo vida nova que não inclui homens como solução para inseguranças. Ela voltou para a escola, faz mestrado em psicologia, quer eventualmente trabalhar com terapia de casais depois de ter vivido ambos lados de triângulos extramaritais e entender danos que causam. Ricardo está em seu 4º casamento, padrão aparentemente inalterável. Meus filhos são agora 16 e 14, navegando suas próprias complexidades de adolescência, mas com fundação de resiliência que construímos juntos. E eu estou planejando o casamento com André, homem gentil que esperou pacientemente enquanto curava, que ama meus filhos como se fossem seus, que entende que carregar passado complicado não significa estar quebrado permanentemente. Vida reconstruída não por ignorar traição, mas por processar completamente e então escolher seguir de forma que honra quem me tornei através do processo. Marina e eu nunca seremos melhores amigas novamente. Esse capítulo fechou irreversivelmente quando ela escolheu meu marido sobre nossa amizade. Mas somos algo, conexão estranha forjada através de traição, perdão complicado e reconhecimento mútuo de humanidade compartilhada. Ela é convidada para meu casamento não como dama de honra, mas como testemunha de reconstrução, de possibilidade de graça mesmo após quebramento profundo. É um dia quando casar, quando olhar para rostos das pessoas que amo, incluindo aquela que me machucou mais profundamente, saberei que vitória real não foi em vingança que poderia ter facilmente buscado, mas em escolha consistente de compaixão sobre crueldade, de crescimento sobre estagnação em dor, de paz sobre orgulho, porque aprendi, através de caminho mais difícil imaginável, que a verdadeira força não está em capacidade de destruir aqueles que nos machucaram. Está em capacidade de estender mão mesmo quando cada fibra do ser resiste, de escolher humanidade compartilhada sobre justiça pessoal, de reconhecer que ciclos de dor só quebram quando alguém é corajoso o suficiente para dizer não, não vou perpetuar isso, mesmo quando seria justificado fazer. E essa escolha, essa decisão diária de ser pessoa que aspiro ser, ao invés de pessoa que dor poderia transformar-me em ser, é vitória mais significativa que qualquer vingança poderia oferecer. Paz finalmente mora onde orgulho costumava mandar. E isso, descobri, é liberdade que nenhuma justiça poética pode igualar.